Olá, meninos e meninas do sétimo ano integral. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem, né? Bom, minha gente, hoje eu vou postar o meu vídeo explicativo, onde irei ajudá-los a entenderem e resolverem a primeira avaliação trimestral que o governo de Minas enviou para todas as escolas estaduais. Nesse bloco da primeira avaliação trimestral, tem dois conteúdos, História e Geografia. As questões que eu vou explicar são justamente as questões de História que eu dou aula para vocês, né, do sétimo integral. São as questões 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. Eu quero que vocês, alunos, todos vocês, estejam com a avaliação em mãos para vocês irem seguindo comigo, observando as imagens, entendendo os textos, para vocês, quando forem fazer, né, preencherem o gabarito de história, vocês acertarem. Quero lembrar a vocês que tem que ter muita atenção para preencher o gabarito, porque somente há uma resposta correta para cada questão. Bom, a primeira questão aí de história, né, que é a primeira, tem o quê? Tem uma fazenda. Aí tá a casa grande, a senzala onde os escravos moravam, as roças, né, de plantações, a moenda da cana-de-açúcar, né, o canavial, né, onde plantavam a cana. E então, o que que essa imagem contribui para a análise do Brasil colônia a partir de quê? Essa imagem, então, a partir nos mostra a organização espacial das fazendas, né? Tem tudo aí. Tem a casa grande do senhor, né? Tem o canavial, onde plantava-se a cana-de-açúcar, tem as roças de milho, alface, cenoura, tem a senzala onde os escravos moravam, tem a moenda, que era onde a cana era moída, né? Bom, a outra questão, número 2, é um texto, né? Intitulado Artistas do Renascimento. Então, vamos ler? Todos vão acompanhando a professora Icleia? O renascimento cultural e artístico, ocorrido no século XVI, aconteceu primeiramente nas cidades italianas e, posteriormente, o movimento alcançou várias partes do continente europeu. O Renascimento modificou as formas de produção das artes. Na Idade Média, valorizavam-se obras religiosas, geralmente abordadas em um plano reto. Porém, os artistas do Renascimento basearam-se na observação do mundo, nos princípios matemáticos e racionais como harmonia, equilíbrio e perspectiva, que era o fundo da tela. Então, minha gente, com base nesse texto, o renascimento cultural promoveu na Europa, em relação à Idade Média, que promoveu? Depois que nós lemos sobre os artistas do Renascimento, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a transformação da inspiração para desenvolver trabalhos artísticos. Aí eles começaram a colocar princípios matemáticos em suas telas, racionais, harmonia, equilíbrio e perspectiva, né? Então, é transformação da inspiração para desenvolver trabalhos artísticos. Questão de número 3 também é de história, né? Os povos nativos da América e a chegada dos espanhóis. Olha só, a relação que se estabelece a partir da chegada dos espanhóis na América pode ser entendida como um grande conflito cultural. Na medida em que os espanhóis procuraram destruir as visões de mundo que estruturavam as sociedades nativas da América e substituí-las
pela visão cristã ocidental e socioeconômica, já que a mão de obra local foi brutalmente explorada pelos novos conquistadores. Então, vamos lá? De acordo com esse texto, a chegada dos espanhóis na América representou para as sociedades indígenas uma ruptura, né, minha gente? Eles acabaram com a cultura indígena, né? Eles colocaram fim. Nossa, eles arrasaram, eles dizimaram milhões de indígenas. Então, foi uma ruptura, né? Bom, vamos para outra questão de história. A de número, vamos lá? A de número 7, né? Que é uma imagem, né? Uma imagem do calendário asteca. Então, vamos lá? Pedra solar asteca. Este calendário de pedra mostra a história do mundo segundo a cosmologia asteca. Asteca era um dos povos que habitavam a América, né? América ali central, né? Onde hoje é o México, né? No centro está o Sol, Tonatiuh, cercado pelos símbolos dos movimentos e os quatro sóis ou mundos cosmogônicos anteriores aos astecas. Tigre, água, vento e chuva de fogo são os mundos que relatam os hieróglifos. Ao mesmo tempo, estão os 20 dias do mês asteca, os raios solares, as pedras preciosas, elementos do culto solar e as duas serpentes que indicam o retorno cíclico da ordem cósmica. Bom, minha gente, de acordo com essa imagem e esse texto, o calendário asteca. Por que calendário? Para que serve o calendário? Para organizar o tempo. Então, o calendário asteca foi utilizado para organizar o tempo. A gente não utiliza o nosso calendário para organizar quando vai ter avaliação, quando vai entregar atividade? Então, é essa a resposta correta, né? Outra pergunta de história, a de número 8. O texto é sobre a sociedade mineradora. Crescia na capitania real o número de indivíduos sujeitos às ocupações incertas, vivendo na pobreza e muitas vezes no crime. Não tinham posição definida na sociedade mineradora. Ali, né, em Minas, aqui no nosso estado, em Ouro Preto, Sabará, Mariana, era a sociedade mineradora. Esta camada causava constante inquietação aos governantes. Ela era geralmente composta por homens livres, alguns brancos, mestiços ou escravos que haviam conseguido alforria, quer dizer, que tinham conseguido serem libertos, né? O Estado, percebendo a necessidade de agir junto a essa população incapaz de prover seu próprio sustento, associou a repressão à utilidade. Esta população entendida como de vadios, recrutada à força ou em troca de alimento, foi utilizada em tarefas que não podiam ser executadas pelos escravos, necessários ao trabalho da empresa mineradora. Era frequente a ocupação destes, que eram vistos como desclassificados sociais, na construção de obras públicas, como presídios, casa de câmara, etc. De acordo com esse texto, a sociedade mineradora, então, era organizada de maneira a utilizar o quê? A mão de obra disponível em benefício do governo da metrópole. Eram aquelas pessoas que estavam ali sem emprego, né? Com ocupações incertas, vivendo na pobreza, né? E muitas vezes até no crime, né, minha gente? Outra questão de história, de número 9. Numa monarquia, olha só, numa monarquia absolutista, o que é um poder absoluto? É o poder que o rei tem todo o poder em suas mãos, né? Ele fazia tudo, ele que resolvia tudo. E as pessoas, os súditos, tinham o dever de acatar as ordens. Então, o rei, com seus súditos, uma relação marcada pelo princípio da fidelidade, né? Todos, sem exceção, deviam obediência e respeito ao monarca e seus representantes. Estes possuíam a prerrogativa de julgar,
legislar ao invocar a mera vontade do soberano. Então, esse texto mostra que um governo absolutista na Europa, na Idade Moderna, era baseado o que eu acabei de falar para vocês? Na concentração de poderes políticos pela realeza, né? Todo o poder nas mãos do monarca, nas mãos do rei. Vamos para outra questão de história? Questão de número. Vamos lá? Vão passando as páginas. Questão de número 13. A conquista da América Espanhola. Então, vamos ler? Todos vocês lendo também? Em várias partes da América, houve resistências dos nativos que lutaram para sobreviver. Outros, em contrapartida, optaram por fugir. Além disso, muitos espanhóis tentaram defender os nativos, denunciando as violências cometidas. O bispo Frei Bartolomé de las Casas foi o maior nome na defesa dos índios contra a violência espanhola. Mesmo assim, a mortalidade foi gigantesca e estima-se que cerca de 80% da população nativa original tenha morrido durante o século da conquista, né? Com base nesse texto, constata-se que a mortalidade dos indígenas no início da ocupação espanhola teve como uma motivação a parceria de exploração compartilhada em Portugal e Espanha. Portugal colonizou o Brasil e a Espanha colonizou todos os outros países da América do Sul. Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Venezuela, Colômbia, Equador, né? Então, vamos para outra questão de história, a de número 14. Vamos todos ler o texto? Os grupos tupis se espalhavam por praticamente toda a costa brasileira e eram conhecidos como tupinambás, tupinagés, tupinambaras, tupiniquins, dentre outras derivações. Eles praticavam a caça, pesca, coleta de frutas e agricultura e falavam um tronco linguístico comum. Os guaranis viviam na bacia do Paraná, Paraguai, e mesmo com a distância geográfica, mantinham muitas semelhanças com grupos tupis. Por isso, a origem da expressão tupi-guarani. De acordo com esse texto, em relação ao Brasil, durante o período colonial, os indígenas contribuíram para uma... que eles contribuíram? Uma diversidade cultural, né? Vamos para outra questão de história, a de número 15. Aí nós temos a imagem, né, o encontro entre missionários católicos e índios no Brasil. Essa imagem retrata, então, um trabalho missionário da Igreja Católica que pretendia... O que os jesuítas pretendiam fazer com os indígenas? Catequizar os povos indígenas regionais. Eles queriam que os índios fossem catequizados na religião católica, né? Que seguissem todos os rituais da Igreja Católica, né? As missas, as rezas, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, os cantos, né? Então, eles queriam catequizar os povos indígenas regionais. Vamos para outra questão de história. Vamos aí passando as páginas da apostila, da avaliação. Vamos lá para a questão de número 21, né? Ah, não, peraí, só um instantinho. Eu pulei uma página aqui. Nós agora estamos na questão 19, né? A folha grudou uma na outra. Então, na questão 19, nós temos um texto, conceito de cidadania. A cidadania formal é, conforme o direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um Estado-nação. Por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira, onde que ela mora? Qual o território que ela mora? Território brasileiro, né? Então, ela tem a cidadania brasileira. Se ela morasse lá em Portugal, ela teria a cidadania portuguesa, porque ela estaria morando no território português, né? Em segundo lugar, na ciência política e sociologia, o tema adquire sentido mais amplo.
A cidadania substantiva é definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais. Vamos lá? Com base nesse texto, o conceito de cidadania atualmente está relacionado também com a territorialidade do indivíduo, né? Cada indivíduo no seu lugar, com a sua cidadania, né? Vamos para a questão 20, que também é de história. Nós temos a imagem aí da bandeira adotada no Brasil colonial a partir de 1640. A bandeira da restauração, quer dizer, quando que houve o ajuntamento da Espanha com Portugal, né? O rei de Portugal, nessa época, não tinha voz ativa, não tinha nada, e somente o rei da Espanha é que tinha voz ativa. Então, 1640 foi o ano da restauração do domínio, do fim do domínio espanhol, e representava o ressurgimento do reino português. Então, essa bandeira estava representando essa restauração do ressurgimento do reino português. Dom João IV foi o rei que instituiu esta nova bandeira. Foi mantido o brasão de armas de Portugal e acrescentado uma borda azul, que representa a veneração à padroeira do país, lá em Portugal, Nossa Senhora da Conceição aqui, né? Então, com base nessa imagem, nesse texto, a colonização do Brasil, que tinha como padroeira Nossa Senhora da Conceição, foi construída por meio da... que fez ter essa restauração, pegar novamente o domínio do Brasil, da colônia Brasil? A força da monarquia absolutista portuguesa, né? Isso aí. Vamos para outra questão de história, que agora sim, né? Questão número 21. O historiador usa como fonte de pesquisa uma série de materiais. Vocês sabem, né? As fontes históricas, né? Que vocês aprenderam, né? São jornais, mapas, recursos audiovisuais, livros, enfim. O trabalho do historiador e da própria história é o diálogo constante entre passado e presente. Esse texto destaca elementos do trabalho do historiador que remetem a... O que o historiador faz? Ele vai fazer o quê? A interpretação de documentos para estudo, né? Outra perguntinha de história e última, que é a de número 22, todos vocês lendo aí comigo. Colonização do Brasil. Os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista dos indígenas. Quer dizer, quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, quem que eles encontraram? Os nativos, os indígenas, né? E eles começaram a colonizar, né? Agora, vejam bem, já os termos explorar, povoar remetem à exploração e povoamento do novo território América. De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, a estratégia utilizada na colonização do Brasil pelos portugueses foi o quê? O que ele fez? Eles colocaram quem para ser o intermediário entre os portugueses, governantes, e os indígenas? Os jesuítas, que vieram para catequizar os indígenas, para colocá-los menos violentos, para colocá-los mais dóceis, para colocá-los neles a religião católica, para catequizá-los, né? Então, qual que é a resposta? A associação religiosa com os indígenas. Minha gente, aí foi a explicação para vocês, alunos do 7º ano integral, onde eu sou professora tanto de história quanto de geografia. E agora eu acabei de explicar
as questões de história da primeira avaliação trimestral que vocês receberam do governo, né? Desejo que vocês façam ótimas avaliações, tendo como foco o entendimento para marcarem corretamente o gabarito. Bons estudos!